esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. E o homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. E o homem disse a este também: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não destes e colhes o que não semeastes. E o homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. E ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor nos dá todos os talentos, todas as virtudes do céu necessárias para que a gente multiplique essas virtudes com os outros, né? Toda a graça que está em mim, as virtudes, ela não pode ficar enterrada só no meu coração, né? Ela tem que ser dada para o outro. A pessoa vai sentir alegria se eu transmito alegria para ela. A pessoa vai sentir dignidade se eu transmito para ela. A pessoa vai sentir amada se eu dou amor a ela. A pessoa vai sentir protegida se eu dou proteção. Ela vai sentir força se eu estimulo ela nesta graça, né? Tudo que está em mim de virtudes é para o outro. Deus não colocou nada para mim ficar comigo lá no meu quarto e enterrar as coisas, né? Ele dá toda a graça para mim para que eu realize na vida do outro, né? Tudo. Deus coloca tudo, todo o amor dele, todos os dons do Espírito Santo, todas as virtudes, né, que ele coloca sobre nós, nos enche de toda
bem-aventurança, né? E vai colocando todas as coisas necessárias do seu amor em minha vida, né? Aí a gente vai pegar um Gálatas 5, tem diversas expressões do amor de Deus em nós, que são as virtudes, para que a gente possa dar aos outros, os talentos de Deus que está em nós, de rezar, de orar pelas pessoas, de visitar os doentes, de estar presente na vida da nossa família, falando de Deus, levando o outro também a experimentar Deus através de nós. Somos diversas virtudes, né, que Deus vai colocando, né? Não sei quantas pessoas que o padre já batizou. Deve ter batizado muitas, né? Eu batizei mais ou menos umas 2.000 pessoas. Quantas pessoas que o padre já atendeu com opção? Não sei. Mas ele deve ter atendido muitas. Quantas pessoas que ele já acolheu nesta virtude, nesta graça, né? Eu calculo que eu já confessei mais de 160.000 pessoas. É um pouquinho. Mas já é uma graça, porque você vai colocando os seus talentos de ficar ali sentado horas, né, às vezes dias, para atender pessoas. Não é fácil. Às vezes a gente está... Chega uma hora que a gente fica cansado de ouvir, mas já atendi muito. Já atendi muita gente, né? Já rezei por muita gente, já celebrei quantas missas, né? Quantos casamentos que a gente faz, né? A gente vai pegando os talentos e vai dando. Deus coloca e a gente vai fazendo. Por quê? Quantas pessoas que eu visitei, quantas casas que eu já abençoei. Eu me lembro que numa cidade que eu estava, eu devo ter abençoado umas 1.000 casas. Porque você coloca o serviço. Agora, você vai colocando, você não pode ficar querendo ter preguiça, desanimar com as coisas, com as dificuldades que Deus coloca, que às vezes a situação do mundo coloca perto de nós. Nós estamos vendo hoje a festa de Santa Isabel da Hungria. Ela tinha toda a riqueza. Qual de nós que teríamos coragem de abandonar nossa casa, nosso conforto, nosso palácio, né? Porque cada um de nós tem um paláciozinho, né? O outro pode ser um palacete, mas o nosso é um palácio também. A gente tem a nossa casa como um palácio. Quem que teria coragem? Fala, bom, eu não quero mais o palácio, não quero mais dinheiro, não quero mais riqueza. Eu vou cuidar agora dos pobres que estão ali. Isso que eu vou fazer, né? Eu vou fazer essa situação agora. Eu vou cuidar dos pobres. Não quero dinheiro. Não quero mais casar. E o pessoal, porque ela era muito bonita. Então, não é que ela não tinha pretendente, tinha muitos pretendentes. Mas ela não queria ter mais ninguém. O que ela queria agora era dar todo o conforto e alegria para os pobres. Tudo que ela experimentou de riqueza, de bem, ela fez um hospital para cuidar dos doentes, né? Porque ela achava que aquela seria a melhor forma de expressão ao amor de Deus. Então, às vezes, cuidar de alguém assim, não é fácil até cuidar de um doente em casa, às vezes a gente passa apertado, né? A gente reclama, imagina se cuidar de diversos doentes. Não é um. Ela pegou todos os doentes para cuidar. E não é que ela ficava sentada lá mandando, não. Ela ia lá cuidar dos doentes. Porque é muito fácil criar alguma coisa e mandar os outros fazer, né? Não, ela ia lá, ela que cuidava, né? Assim como nossa irmã Dulce, não é que a irmã Dulce mandava os outros fazer as coisas, ia lá fazer. Não é que Santa Teresa, né, também de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, mandava os outros fazer as coisas. Não, ela ia lá fazer. Ela andava pelas ruas, ela cuidava, ela mesma que cuidava. Quando ela não dava conta, ela chamava as irmãs para ajudar, mas era o cuidado, porque ela trocou tudo, ó, deixou. Não era a riqueza deste mundo que ia seduzir. É isso que está aqui na primeira leitura de hoje. Esta mãe que tem 7 filhos e que vai vendo os seus filhos morrer por causa de um juiz iníquo, por causa de um juiz não, de um rei iníquo, Antíoco, que foi criado em outra cultura e foi ser rei em Israel, e aí começa a perseguir os filhos de Deus. E ela vai ver os filhos morrer um por um, das mortes mais de atrocidade possível. Não era uma morte qualquer.
Nós vimos na leitura de ontem, Eleazar, que morreu aos 90 anos, porque aquele homem queria que ele comesse aquele tipo de alimento. E ele não ia comer porque ele era judeu, e ele não comia aquele tipo de alimento. E agora, os filhos dela também, o rei, queria que ele fosse seduzido e ofereceu dinheiro, riqueza, poder, glória, casas, mansão, tudo que ele queria, só para comer um pedacinho de carne. Mas que era contrário ao princípio de Deus. Né? Aquele jovem, a mãe dele vai exortar ele: meu filho, quem te gerou foi Deus. Está aqui a leitura de hoje dizendo: quem te gestou no meu ventre, não fui eu quem te deu o Espírito, não fui eu que te gestei na minha carne, foi Deus. Nós somos gestados por causa de Deus em nós, é Ele que coloca o Espírito dele em nós. E ela vai dizer para ele: eu te alimentei, amamentei, cuidei de você, providenciei tudo o que era necessário. Agora é hora de você honrar a sua vida em Deus, porque este homem pode tirar o seu físico, destruir o seu físico, mas Deus te dará vida nova. Deus te ressuscitará. Imagina se nós fizéssemos com os nossos pecados, né? Na hora que a gente for pecar, a gente pensasse, né? Fala, bom, eu posso morrer nesse pecado. Igual esse jovem, ele podia morrer. Mas ele preferiu morrer para a glória de Deus. Então, se a gente morresse todo dia para os nossos pecados, imagina como seria a nossa vida, né? Cada pecado que a gente fosse morrer, será que vai ter um padre para me confessar, né? E se não tiver? E se eu não encontro? Né? Porque às vezes as pessoas chegam aqui, vêm na canção nova, e vai lá no confessário, igual hoje de manhã. Nós não tínhamos confissão, porque a gente tem formação, os padres. Né? Geralmente nós temos formação na quarta-feira de manhã. Tem dia que nós trabalhamos a semana inteira, às vezes passamos um mês, e às vezes tem um feriado, emenda para descansar um pouco, um dia para a gente descansar, porque chega uma hora que você também cansa de ouvir a confissão. Todo mundo cansa de fazer um determinado serviço. E às vezes a gente tira aquele dia, e aí você vai vir aqui e não vai encontrar o padre. Ou você vai lá na sua paróquia e não encontra. Às vezes, dia de segunda-feira, os padres às vezes tiram um dia de descanso, porque trabalham segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira vai descansar, às vezes, para fazer alguma coisa, para aliviar a cabeça um bocado. E aí você precisa confessar, e não tem. Então, aí na hora que você deve lembrar, na hora que você for cometer um pecado grave, que você for tomar uma atitude, como esse jovem, eu prefiro morrer do que pecar gravemente, disse aquele jovem. Eu prefiro a morte do que pecar. Então, nós também deveríamos ter no nosso coração essa dimensão. Né? Porque aí, os talentos de Deus que Ele foi dando, as virtudes de Deus, iria nos dar capacidade para que, diante do pecado, a gente resistisse. Né? A gente teria o dom de sabedoria, de inteligência, o dom de ciência, o dom da prudência, o dom da justiça que estava agindo. Né? Na hora que a gente fosse fazer alguma coisa errada, a justiça de Deus iria vir no meu coração e eu parava. Opa, estou indo para o lado errado. Estou saindo do caminho de Deus, estou entrando no caminho do maligno. Né? Aí eu ter entendimento, eu abrir meu entendimento, abrir a minha visão. Opa, nesse lugar não serve para mim. Essa atitude não serve para mim. Essa atitude não é de um filho de Deus. Os talentos de Deus, as virtudes, os dons do Espírito Santo iria me iluminar profundamente a minha vida e me dar esta graça. Né? Então, no dia de hoje, o Senhor está nos convidando a colocar os nossos talentos, porque aí Deus vai te confiar mais, 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 e cada vez mais você vai tornar um homem enriquecido, capaz de resistir até a morte contra o pecado, como está na carta aos Hebreus 12. Se a gente não resistir até o sangue, nós não vamos vencer nossos pecados. Os talentos é para nos dar a graça de vencer todo o mal que vem até nós. Fechamos nossos olhos pedindo essa graça no dia de hoje, né? Você que está aqui, você que nos assiste, momento de pedir que o Espírito Santo já vai reacendendo no nosso coração toda esta chama do amor, todos esses dons do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo, as graças de Deus em nós, a capacidade, a força, o dom de fortaleza, o dom de sabedoria, o dom de justiça, o dom de temperança, para a gente saber viver todas as graças e colocar elas em prática diante das situações que vêm contra nós.